Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar. Estamos aí comemorando mais um Dia dos Pais e sabemos a importância que tem e o privilégio de ser pai, e que o Senhor possa continuar concedendo a nós que temos essa responsabilidade, o seu direcionamento e o aprendizado que Ele tem nos colocado para que nós possamos exercitá-los. Amados, o tema desse mês é sobre a sombra do Onipotente, e não teria como nós deixarmos de falar do nosso Pai, porque a essência, na verdade, é Ele. E estamos nesta manhã para recebermos da parte do Espírito Santo. E esse tema, eu estava observando ele, e você de repente vai compreender o que eu quero dizer, porque nós já conhecemos o Salmo 91 no que diz respeito à sua essência, mas assim, você se inteirar, você se entregar realmente a esse texto, você vê que ele tem um conteúdo muito além daquilo que nós possamos imaginar. Ou seja, que nós não temos como colocar adjetivos para o tamanho e a imensidão do nosso Deus. Ele é lindo demais, e Ele nos traz uma segurança, nos traz paz, nos traz conforto realmente, para que a gente possa realmente confiar no Senhor. E é aquilo que nós temos falado sempre, por que nós falamos que confiamos em Deus, mas quando surgem as circunstâncias, nós não demonstramos verdadeiramente esta confiança? E esse salmo, o que ele quer dizer justamente sobre isso. O salmista, que aqui não está revelado, o autor desse salmo, mas ele nos traz e nos chama a essa responsabilidade de entendermos a grandeza do nosso Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 91, os versículos 1 e 2. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém, amados? E aqui a gente vai vendo toda a extensão do Salmo. A maioria dos pregadores sempre introduzem essa questão de falar dessa questão do misticismo, daquela questão mística de que as pessoas fazem com o Salmo 91, na questão de pegar a Bíblia, deixá-la aberta dentro de casa, toda empoeirada, sem ser manuseada, sem ser lida, como se fosse um amuleto, como se fosse, e isso que fosse o suficiente para que as pessoas tivessem a proteção. Nós temos a proteção, verdadeiramente, do próprio Senhor, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E nós observamos que a Bíblia, ela nos traz vários contextos de tratar Deus como Todo-Poderoso. No entanto, que lá em Gênesis já fala sobre isso, quando Deus se apresenta diante de Abraão com 99 anos, ele fala que ele é o Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse, quando a gente vê, ou seja, no início de tudo na Bíblia, no final, nós também vemos o Senhor se apresentando, tanto no capítulo 1 de Apocalipse, quanto em outros capítulos também, como o Todo-Poderoso. E Ele não deixará de ser jamais o Todo-Poderoso. Então, essa é a questão de nós entendermos, de estarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E aqui, nós observamos de que isso nos traz confiança. Irmãos, olha, estar na sombra do Onipotente não é somente estar. Quando você está na sombra do Onipotente, você está habitado. E quando nós estamos habitados, nós estamos declarando que nós estamos morando na habitação do Senhor. E se eu estou na habitação do Senhor, eu pergunto a cada um de nós, assim o Espírito Santo perguntando a cada um de nós, temer o quê? Temer o quê? Se nós podemos colocar no tema, hoje, nesta pregação por essa manhã, temer por quê? Existe até o louvor, né? Temer por quê? Por que nós vamos temer? Então, irmãos e amados, a nossa vida, ela tem uma sequência. E essa sequência, você pode ter a certeza absoluta que o Deus Altíssimo já tem um controle.
E ontem nós estávamos falando que até mesmo no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia Ele já sabe toda a nossa história. Então, o que cabe a cada um de nós é confiarmos nessa trajetória a qual Ele está proporcionando a cada um de nós. E com confiança. Não temermos ao mundo, mas temermos a Deus. Ou seja, estar no esconderijo, irmãos, é ter a consciência de que é estar numa proteção qualquer que o mundo possa nos apresentar como uma proteção boa. Se nós observarmos que lá em Jericó, ou seja, lá em Josué capítulo 6, que fala a respeito das muralhas de Jericó, essas muralhas não eram qualquer muralhas, eram muralhas feitas como fortalezas para que pudesse guardar aquela cidade. Mas essa cidade ela foi amaldiçoada por Deus. Ou seja, e para que o povo de Deus tomasse posse da promessa da terra prometida, era necessário passar por Jericó. E você sabe que quer derrubar uma muralha? Eu não estou falando aqui nos dias de hoje, com as facilidades, entre aspas, também, que não é fácil você processar todo o esquema ali para que alguma coisa seja derrubada, como se fosse um prédio, como se fosse um muro, ou qualquer tipo de fortaleza. Não era fácil. Não era fácil de se imaginar, mas o Senhor Ele deu uma ordem. Ele pediu que durante 6 dias o povo em redor da cidade de Jericó desse uma volta, e que no 7º dia fosse 7 voltas, e que no final dessa volta o povo gritasse, e ali estivesse tocando as trombetas, e as muralhas se ruíram e caíram, amados. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que quando eu me posiciono na sombra do Onipotente, quando eu entendo que eu estou habitado no Senhor, e olha que ao mesmo tempo que o Senhor, Ele diz para que nós sejamos habitados nele, e que nós somos habitação do próprio Deus, você consegue compreender a imensidão desse Deus? É por isso que eu digo, nós não conseguimos mensurar, não conseguimos colocar adjetivos para a imensidão desse Deus. E nos perguntar, temer o quê? Possa ser que você tenha entrado esta manhã nesta igreja, onde você congrega, com algum problema ainda que você não está vendo solução, não está vendo como resolver, mas eu quero dizer para você, amada igreja, Deus tem a solução, basta que você descanse no Senhor. Se você está habitado nele, confie no Senhor, confie no Senhor. Não basta simplesmente eu declarar que estou habitado no Senhor, que estou na sombra do Onipotente, e não praticar e exercitar aquilo que eu tenho que praticar e exercitar. Temer o quê? Se nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. E a gente vai observando como o salmista, ele faz uma declaração, a partir do versículo 3, por favor, quando ele começa a falar na segurança que o Senhor nos traz, ele fala assim, olha, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, possa ser que você ainda não tenha entendido a imensidão e o tanto de livramento que o Senhor concedeu à sua vida, de laços que armaram contra a sua vida e que o Senhor te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o Senhor permanece sendo assim, mas o que eu preciso entender é que eu estou habitado no Senhor, na sombra do Onipotente. Sabe o que é isso, meus irmãos? Para eu estar numa sombra, nós precisamos entender que tem que existir uma luz, e o nosso Deus, Ele não precisa de luminares, se tratando do sol, da lua, das estrelas, porque Ele é o próprio luminar acima dos luminares. Ele é a própria luz que nos fornece a sombra. Se a sombra nos condiciona a ter essa tranquilidade, a ter essa paz, a saber de que nós vamos realmente vencer as batalhas nele, você imagina a pessoa do próprio Deus, que diz que nos guarda, que diz que nos chama, que diz que cuida de cada um de nós. Ele é a própria luz, e a sombra do Onipotente é o próprio Deus.
É a confiança que eu e você devemos ter. Eu não quero que você saia daqui ainda com suas dúvidas, de repente achando que não tem mais jeito, achando que Deus não está tratando daquilo que é a sua necessidade. Porque, irmão, se é a sua necessidade, Deus está cuidando, Ele está tratando, Ele está fazendo o melhor para cada um de vocês. E sabe para que isso? Para que o nome dele seja glorificado, para que nós venhamos declarar para esse mundo: eu estou sob a sombra do Onipotente, eu estou habitado no meu Deus. E a gente observa que o salmista, pode colocar aí, por favor, pode deixar aí, Ju, Deus abençoe. Ele fala assim: olha, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Aqui ele faz uma semelhança justamente com as galinhas. Quem conhece a história da galinha, eu estou falando de fato verídico daquilo que a galinha faz. Em tempo de tempestade, ela pega todos os seus pintinhos, ela vem aqui, os seus filhotes, vem aqui, coloca debaixo das asas, assim, e ela se dispõe aos intempéries que o tempo está proporcionando, mas está ali, ó, protegendo ali os seus pintinhos. É essa alusão aqui que a Bíblia nos traz, no que o Senhor faz conosco. Ei, nós estamos sobre a sombra do Onipotente. Não tem por que temer, meus amados, não tem por que temer. Não existe nada que nós possamos temer. Se estamos habitados no Senhor, sob a sombra do Onipotente, é só confiarmos. Somente isso. Somente isso. Mas aonde que eu estou sob a sombra do Onipotente? Aonde você estiver, você está sob a sombra do Onipotente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aonde você estiver, você vai estar sob a sombra do Onipotente. E aqui ele fala, olha, cobrir-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O pavês, você pode entender que é o escudo que os soldados usavam, que ele protegia todo o corpo. É isso que é para mim, que é para você. A segurança de estar habitado no Senhor. A segurança de estar sob a sombra do Onipotente. Aí continua aqui o que o salmista vai declarando: não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que todo o mal que a noite proporciona, no que diz respeito, não é que a noite é uma bênção, não é uma bênção para nossas vidas. O que eu digo é o seguinte: o que a Bíblia fala? Que é melhor nós estarmos na nossa casa à noite do que ficar andando por aí, ou seja, vagando por aí na noite, porque a noite ela tem aquele mal, sabe, que as pessoas matam, que as pessoas tiram vida, que as pessoas prostituem, que as pessoas, sabe, vivem as suas promiscuidades. E o que o Senhor está falando isso, sabe, Ele nos livra do terror noturno. E sabe, nem da seta que voa, até a seta que voa de dia, o Senhor também tem nos guardado. Pode continuar, Ju, por favor. E ele fala só: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Agora olha o versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você pode glorificar a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, isso aqui não é um chavão. Isso aqui não é um chavão, isso aqui não é um amuleto. Isso aqui não é uma figazinha que você coloca atrás da porta. Não, não é. É uma palavra que o salmista declarou, e de que nós, como igreja do Senhor, habitados no próprio Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, estamos trazendo para nossas vidas. Estamos declarando isso, porque é assim que o salmista declarou. Ou seja, olha, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Sabe o que é isso? É você se sentir-se no olho do furacão. Você não será atingido. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu confio, ou eu não confio. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ou seja, existe uma promessa para aqueles que são justos, para aqueles que verdadeiramente declaram sentir-se seguro
sobre a sombra do Onipotente. Irmãos, leve isso contigo esta manhã. Temer o quê? Temer o quê? Faça uma reflexão e reflita quantos momentos difíceis nós já passamos. Quantos momentos que nós olhávamos para as circunstâncias e dizíamos, não tem mais como. E o Senhor nos livrou de todas elas. É essa segurança que Ele está nos condicionando. É para essa segurança que Ele está nos chamando. O Salmo 50, versículo 15, ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Existe aí um convite do Senhor, falando só, invoca-me no dia da angústia. Ele não está falando qualquer dia, Ele está falando no dia que nós estamos angustiados. Ele está falando, invoca-me. E Ele está falando que o que vai ser feito? Ele fala, eu te livrarei. E o que nós devemos fazer? E tu me glorificarás. Irmãos, o convite está feito. Possa ser que você esteja aqui esta manhã também tranquilo também. O mundo usa uma expressão de que quando você está à sombra, você está protegido do sol, que você está com uma boa influência, que você está com um bom conceito diante dos olhos dos homens. Eu não quero falar aqui se o fato que é ou que deixa de ser, a ponto de ser uma verdade absoluta ou relativa, mas o que eu quero dizer, que a verdade que o Senhor nos condiciona, está somente nele. Porque estar sobre essa sombra é saber que realmente eu vivo numa paz, e não é qualquer paz. É a paz que o mundo não entende. Porquanto o Evangelho de João diz que ele declara, eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Não cabe aos escolhidos do Senhor viverem uma vida conturbada ou em turbulência, porque senão eu estou declarando, eu não estou na sombra do Onipotente. Mas quando eu vivo essa paz, por mais que o mundo queira impedir essa paz, e eu permaneço declarando de que eu estou nessa paz, é dizer para o próprio Deus que nele está a minha confiança. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nós sabemos que os anjos são os mordomos de Deus. Eles estão a serviço do nosso Deus. E o nosso Deus dá ordem aos anjos dele para que nós não sejamos atingidos, para que nós venhamos sermos guardados. E não estamos aqui tratando somente de uma casa material, mas da casa espiritual que é eu e que é você. Isso sim é confiar no Senhor. Isso sim é declarar estar na sombra do Onipotente. Nós observamos que em Isaías, no capítulo 43, os versículos 1 e 2, por favor, João. Olha o que o Senhor fala, que independente de como nós estejamos passando, venhamos passar, Ele fala assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu posso ouvir um glória a Deus? Não temas,
Não importa como você está aqui, você pode estar tranquilo ou você pode estar com algum problema. O que o Senhor está falando contigo esta manhã? Não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A gente observa aqui dentro do texto que ele fala que, por mais que as águas tentem nos submergir, a gente vê a questão do profeta Jonas, quando o Senhor direciona ele para um caminho, ele quer para outro. Nós somos assim, às vezes, nós somos assim teimosos. O Senhor fala aqui, ó, é aqui que eu quero que você vá, é por aqui que eu quero que você vá. A gente não, a gente insiste de querer por ali, sabe, querer traçar caminhos. Não, é o caminho que o Senhor já traçou. É o caminho que Ele já traçou. Não é o que nós queremos traçar. E a gente vê que ali, que por mais que aquele homem já pudesse ter morrido, Ele enviou uma providência, porque ainda não era aquele momento, para que um peixe grande ali pegasse aquele homem, colocasse no ventre dele, que ele ficasse acomodado e fosse vomitado. Irmãos, não temam, não tema. Sinta-se confiante na sombra do Onipotente. Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Temer por quê? A gente observa, nós temos falado a respeito da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, o fogo ali não queimaram. A Bíblia fala, o interessante não é só ter queimado a questão do físico daqueles homens, o sentimento na questão da alma daqueles homens, do espírito daqueles homens, falando melhor assim, na questão de sentimento, mas ter guardado eles. A palavra diz que eles saíram intactos, com os seus chapéus intactos, as suas roupas intactas, as suas sandálias intactas. É isso que o Senhor está falando com cada um de nós aqui esta manhã. Se eu declaro estar sob a sombra do Onipotente, habitado no Senhor, eu não tenho o que temer. A declaração de que esses jovens fizeram foram muito fortes, irmãos. É como se eles estivessem apontando o dedo para o rei e falando, só rei, fique tu sabendo, que se o nosso Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer, mas se o nosso Deus não quiser, Ele não vai morrer. Eu estou aqui conjecturando, tá, amados? Mas só em você ter a liberdade de falar com o rei, você não tinha essa liberdade, e eles falaram com o rei. Você imagine, fique tu sabendo, ó rei. Tipo assim, fica tu sabendo, tá? Tremendo. Aí está sobre a sombra do Onipotente. É se sentir seguro. É declarar, eu habito e não abro mão. O que pode nos paralisar? O que pode nos fazer ou impedir de continuarmos a nossa caminhada? Se Ele está falando, venha somente e habita. Pode passar, Ju, por favor. Aí aqui falando, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. As ordens que o Senhor deu aos anjos, justamente para que nós venhamos ser, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui ele está falando, irmãos, não importa se a luta vai ser pequena ou se a luta será grande, o que importa é que eu estou declarando de que eu estou sob a sombra do Onipotente e estou habitado no Senhor, e se assim eu estou, nada temerei, nada temerei. Aqui ele está falando em realmente pisar na serpente, sabe, enfrentar o leãozinho, o filhote do leão, mas que nós vamos vencer.
Se nós compararmos com o dia, pode ser que a luta seja pequena, pode ser que ela seja grande, mas o que importa é que nós venceremos e o nome do Senhor será glorificado. Porque a mim se apegou com amor e o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. A gente pega o Salmo 91, vai para o Salmo 50, como foi dito, verso 15, a mesma coisa. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A gente vai para o Salmo 23, logo no verso 1, ele fala que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. É isso que o Senhor faz comigo e contigo. Aflição, angústia, desespero, desistências, não pertence a nós. Se eu e você estamos aqui testificando e confirmando de que nós estamos sob a sombra do Onipotente e estamos habitados no Senhor, estamos declarando: Senhor, não importa o que possa surgir, o que importa é que eu irei continuar glorificando e exaltando o Teu nome. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui encerra o Salmo 91. Existe uma promessa para mim e para você. Existe um convite, existe um chamado. E é do próprio Criador. Quando Jericó foi destruído, nós precisamos entender por que foi destruído. Porque ali foram mortos todos, tanto homens, mulheres, como crianças. Aquela cidade, ela já havia sido amaldiçoada pelo próprio Deus, porque eles estavam extremamente adorando e idolatrando a outros deuses. A questão é que a Bíblia fala que contra a blasfêmia do Espírito Santo não se tem como se ter perdão. E este povo fazia justamente isso. E ali eles davam os seus filhos a serem sacrificados ao deus Moloque, de uma força, de uma violência tremenda. Ou seja, eles davam os seus filhos em sacrifício a esse Deus. E quando o Senhor já havia prometido ao seu povo a tomar posse da terra prometida, guarde isso no teu coração. O que Deus prometeu para a tua vida não deixará de ser cumprido. Se você tem declarado que você e a tua casa servirá ao Senhor, pode aplaudir a Ele? Confie no Senhor. Simplesmente confie no Senhor. Porque nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo não tem sido em vão, o nosso tempo tem sido em confiança em quem nós temos habitado e sobre a sombra de quem nós estamos. Ele está tratando de cada um e é no seu tempo, é no tempo determinado por Deus. E que você não abra mão disso, e que eu não abra mão disso, de que eu e você e a nossa casa serviremos ao Senhor. E quando essas muralhas ruíram, irmãos, a Bíblia, ela não nos traz esse contexto, mas nós chegamos ao entendimento de que as muralhas caíram de uma forma que elas caíram para fora e não para dentro da cidade, que elas formaram uma rampa favorecendo ao povo de Israel a entrar naquela cidade e a vencer aquela cidade. Não importa a fortaleza que fizeram contra você, para que você não venha prosseguir, mas entenda uma coisa: possa ser que seja em 6 dias que você tenha que dar a volta, e no 7º, 7 voltas, e que você tenha que dar o grito da vitória, tocando a trombeta, mas se não for assim,
entenda alguma coisa, aquilo que levantaram contra você e que o Senhor prometeu para você, vai ter que vir ao chão e que você irá usar como rampa para alcançar a promessa que Deus fez para a tua vida. Igreja, não estamos aqui em vão. Não estamos aqui por estar. Não estamos aqui nos reunindo a todos os cultos ao Senhor por estarmos somente reunidos. Nós estamos aqui para nos fortalecermos, para irmos da porta para fora, que é o campo, que é a vida, que é o mundo, para vencermos, para propagarmos o Evangelho do Senhor. Ele não nos trata como vencedor, Ele nos trata como mais do que vencedor. Porque Ele declarou: se eu venci o mundo, não vos inquieteis com o que esse mundo tem proporcionado a você. Porque eu venci o mundo e nós também venceremos esse mundo. Nós venceremos esse mundo para um grande propósito, não é para nada, é para vivermos eternamente com Cristo. É para vivermos eternamente com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Deus Espírito Santo. É para vivermos. Eu estaria aqui terminando, e eu quero deixar aqui uma situação que eu vivi esses dias, de um cliente que ele chegou para mim e ele falou assim, você ainda crê no Espírito Santo? Essa pergunta foi justamente porque ele sabe que eu creio no Espírito Santo. Eu falei assim, meu amigo, não tem como eu deixar de crer na pessoa do Espírito Santo. Eu perguntei a ele, ele me respondeu, eu falei assim, o que você tem? Você tem um corpo, você tem uma alma e tem um espírito. Eu falei, então, por que você crer nisso? Na matéria que você tem, na alma que você tem, no espírito que você tem, e você não crer num Deus que se torna o mesmo, uma pessoa que tem as três pessoas com o mesmo poder e a mesma autoridade. O Senhor Jesus falou assim, eu irei, mas deixarei o Consolador. Aqui está a pessoa do Espírito Santo. Se nós vermos em Mateus capítulo 3, do versículo 16, ali nós temos, porque o que ele quis cogitar comigo foi assim, mas a Bíblia não fala sobre Trindade, mas é questão de interpretação. E quando eu falo sobre interpretação, eu não quero ficar perdendo meu tempo com pessoas que não conhecem, falando na questão de hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação da Bíblia, da palavra do Senhor. E ela me traz essa interpretação. Você pode colocar, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 16? Ali nós vemos as três pessoas. E não somente nesse texto, como temos outros textos, vemos a ação tanto separadamente, mas quanto juntos. Faço batizado Jesus, está aqui a pessoa de Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu, olha aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Ei, meus amados, esse é o Deus que nós confiamos, é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu falei com ele, meu amado, o que você está trazendo para mim, você está trazendo uma teologia no que diz respeito aos ensinamentos dos testemunhos de Jeová. E como é que você não pode crer naquilo que é o ensinamento desde o início da história e querer confiar numa questão doutrinária que não nos traz base alguma? Eu não estou falando testemunho de Jeová, evidentemente que você está falando. Irmãos, estar sobre a sombra do Onipotente e habitado no Senhor, e não deixarmos os nossos conceitos de lado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ou nós estamos preparados ou não estamos preparados. Ele mora
em Barra de Sepetiba. E ele falou comigo assim, ó, eu queria fazer uma videoconferência com você para que a gente possa falar sobre a Bíblia. Eu falei assim, tudo bem, é só você marcar. E eu falei para ele, olha, em João capítulo 1, versículo 12, eu falei assim, olha, mas todos quanto receberam, a saber Jesus Cristo, deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Manda para mim esse versículo. É assim que o Espírito trabalha. Eu não posso aceitar o que o mundo quer me proporcionar, mas eu tenho que fazer a diferença por estar sob a sombra do Onipotente. Agora eu irei sim finalizar. Ju, por favor, o Salmo 91, os versículos 1 e 2 novamente, por favor. O que habita, se eu e você habitamos, aonde? No esconderijo de quem? Não é de qualquer um, é do Altíssimo. Aqui está no superlativo. E se está no superlativo é porque ele está acima de todos. Pode até existir alguns altos, ele está acima de todos os altos. E descansa à sombra do Onipotente. Se eu e você descansamos à sombra do Onipotente, eu irei declarar, você tem que declarar. Nós devemos falar ao Senhor, meu refúgio. O refúgio é o lugar quando eu preciso de segurança, de proteção. E ele fala, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Você confia no Senhor? Não abra mão disso não. Não abra mão disso. Eu vou orar junto com a igreja. E que você possa entender. Possa ser que você esteja debaixo da sombra. Eu digo assim, aquele aspecto bem gostoso, você está debaixo de 2 coqueiros, a ponto de se o coco cair não bater na sua cabeça, mas você deitado numa rede, numa sombra, com barulhinho de repente do mar, ouvindo os pássaros cantar. Possa ser que você esteja assim esta manhã. Ou possa ser que você também esteja como Paulo esteve lá no fundo do cárcere, com seus pés amarrados sobre uma pedra, algemado, mas louvando ao Senhor, mas declarando, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Vamos colocar de pé, vamos estar orando? Ó Deus, graças te damos, Senhor, porque ficaríamos falando da imensidão do teu amor e não conseguiríamos, Pai, alcançar palavras do tamanho da tua grandeza. Tu és o nosso Deus. Pai, assim como o salmista, que nem como autor foi apresentado, mas que declarou essas palavras, Pai, que essas palavras possam ficar guardadas em nossos corações, na tábua dos nossos corações e nossas mentes, mas não somente guardadas, Senhor, e que nós possamos estarmos totalmente confiantes de que Tu és, Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, em quem nós temos nos refugiado, Senhor, em quem nos temos declarado
de que Tu és o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que tem nos livrado, o Deus que já nos livrou e o Deus que continuará nos livrando. Então, Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado em podermos sentirmos a Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada ato neste culto, Senhor, e de que nós possamos continuar prosseguindo com o nosso culto racional. Assim, Pai, nós Te agradecemos. Oramos, entregando, Pai, a nossa vitória, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer: tome posse da Tua vitória, em nome de Jesus. Vamos então receber a bênção do Senhor. Eu quero fazer um convite especial a toda a igreja. Sabemos que geralmente nessas datas nós temos uma grande evasão, mas é importante estarmos aqui hoje à noite. É importante estarmos sim reunidos em família, aproveitarmos aqueles que ainda têm os seus pais, estarem junto dos seus pais, aqueles que são pais, estarem junto com seus filhos, mas o mais importante é estarmos junto do Pai maior, desse que nós declaramos aqui esta manhã. E eu quero fazer esse convite. Nós estaremos aqui na formatura dos homens, no curso que nós tivemos. À noite, o reverendo Roberto estará trazendo a palavra. E está aqui a formatura do curso dos homens, o homem que Deus quer usar e a teologia cristã. E eu já quero deixar para a igreja, nessa parte da manhã aqui, de que os homens que aqui estarão se formando, se eles deixarem de viver qualquer situação que o Senhor ensina, não foi porque não aprenderam. E eu tenho certeza que eles não deixarão de agir diferente e em conformidade o Senhor tem ensinado. Porque esses homens têm se empenhado e se dedicando cada vez mais, mesmo cansados do decorrer do dia, do trabalho, em estar em classe, muitos deles ali, tirando ali, de repente, fechando seus olhos, tosquejando, como diz a Bíblia, piscando seus olhos de cansaço, mas ali estavam. Ninguém subestimando o outro ou brincando com o outro, porque de repente a cabecinha faz assim, já tem um despertar, porque faz parte. Mas o mais importante é que ali estavam. E esses homens já estão, já finalizaram o curso e estarão aqui. Então você que é esposa, confie realmente num marido melhor. Você aí que sabe que os homens fazem parte desse ministério, que vocês terão homens melhores nessa casa, representando verdadeiramente os ensinamentos de Deus. Então, vamos estarmos aqui, recebendo uma palavra da parte de Deus, e vamos continuar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Então, eu faço esse convite para você, vamos estar aqui firmes e fortes. Creio de que essa igreja estará mais cheia em nome de Jesus, e de que o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo permaneça todos os dias em nossas vidas, até que o Senhor venha buscar a sua igreja e que todos digam: amém. Deus abençoe.